A melhor notícia para o vascaíno em 2025, venda de Ryan vai acontecer ou não? Eu vou informar isso a você aqui neste Fala Gigante. Além disso, falar também sobre o goleiro Léo Jardim, pois com a chegada de Admar Lopes o cenário muda completamente. Até mesmo uma nova oferta já foi feita para a renovação do camisa 1 Cruz Maltino. Tem também nesse Fala Gigante tudo que rolou na entrevista coletiva do mais novo diretor executivo do Vasco, o português, que chegou com muita moral e a responsabilidade de mudar tudo dentro do Vasco da Gama. Você terá um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades nessa tarde de quarta-feira. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, inclusive esse que você está assistindo agora, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão com as últimas notícias do dia. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com a sua ajuda, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Então, vambora, se inscreva também aqui, pois a sua inscrição faz com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas e faltam pouquíssimas pessoas, inclusive, para a gente chegar aos 156 mil inscritos e eu conto com você para que isso aconteça. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero, é claro, falar sobre a apresentação do novo diretor executivo do Vasco da Gama, pois hoje, pela parte da manhã, o português Admar Lopes deu uma entrevista coletiva, sua primeira, inclusive, né, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Entrevista coletiva muito importante, durou aí algo em torno de 26, 28 minutos, onde o novo diretor executivo do Vasco deu detalhes sobre o planejamento para essa próxima janela de transferências. Admar Lopes falou muito sobre a questão envolvendo reforços dentro do nosso Cruz Maltino. Ele sabe, inclusive, da necessidade, tá, que o Vasco da Gama tem em contratar. Revelou o papo que já teve com o técnico Fernando Diniz, onde se foi abordado essa urgência por contratações e já foi feito até um alinhamento da parte do Admar Lopes no cargo de diretor executivo e da parte da comissão técnica, que o técnico Fernando Diniz tem como responsabilidade, olhando para essa próxima janela de transferência. Eu vou trazer isso aqui a você, até diante, né, ainda desse assunto, sobre a questão de reforços, ambos, tanto Diniz, mas principalmente Admar Lopes, com a sua chegada e pela sua visão, né, é muito legal porque hoje o Vasco tem um diretor executivo que já trabalhou na área de scout, ou seja, o Vasco tem um diretor executivo que entende campo e bola, que entende de jogo, que entende de formação tática, que entende de jogadores. Então o Admar Lopes, ele revelou que assistiu todas as partidas do Vasco desde o momento que Fernando Diniz foi anunciado como técnico, ou seja, se não me engano, 9, 8 jogos o Admar Lopes conferiu dos últimos do nosso Cruz Maltino. E ele revelou que nos jogos em que assistiu, ele conseguiu perceber um nítido desequilíbrio no elenco do Vasco. Ou seja, o Admar Lopes já conseguiu identificar que há um desequilíbrio, há uma necessidade de contratações e por isso o Vasco vai contratar nessa próxima janela de transferências. Isso para mim é algo muito legal, porque é um diretor executivo que não precisa de ouvir as palavras do técnico, de ouvir as palavras do presidente para ir ao mercado contratar. Ele vai contratar porque sabe que há necessidade de contratar. Ele afirmou, inclusive, sobre as situações de Ryan, algo que eu vou trazer a você já já, falou sobre a renovação do contrato do Léo Jardim. Foi, assim, uma entrevista coletiva muito boa, amigo vascaíno, muito boa mesmo, cara. E antes de entrar no assunto, né, sobre Léo Jardim e sobre Ryan, que são as principais informações desse Fala Gigante, eu só quero pontuar rapidamente sobre a questão desse novo diretor executivo. O Vasco ganha muito com a chegada de Admar Lopes. O Vasco ganha um
profissionalismo que não se existia com Marcelo Santana. O Vasco ganha um profissionalismo que não se existia com Alexandre Matos, por incrível que pareça. Porque o Alexandre Matos, eu, na minha opinião, tenho a sensação de que foi o período mais varzeado do Vasco. O Vasco pagando 30 milhões por Esforza, 30 milhões por Adson. Assim, foi um período varzeado com o Alexandre Matos. E agora, com a chegada de Edmar Lopes, mesmo tendo críticas a serem feitas ao presidente Pedrinho, ao diretor técnico Felipe, e é inegável, as críticas têm que continuar sendo feitas, a chegada de Edmar Lopes muda um pouco o clima. Muda um pouco essa atmosfera de negatividade dentro do Vasco, porque traz um ar de melhoria, traz um ar de expectativa para o futuro. E acima de tudo, havia uma grande preocupação para o torcedor vascaíno, e eu me incluo, porque eu sou torcedor, nessa próxima janela de transferências. Por quê? Porque a janela de transferência do Vasco no meio do ano passado foi pífia. Vamos ser sinceros, vamos ser realistas, foi horrível. O Vasco ele contrata o Coutinho que não rendeu no ano passado. Então, a janela não adiantou nada pro Felipe Coutinho em específico. O Vasco contrata o Souza, que não ajudou. O Vasco contrata o Alex Teixeira, que não ajudou. O Vasco gasta quase 10 milhões com o Maxime Domingues, que não ajudou. O Vasco gasta quase 10 milhões com o Jean Davi, que não ajudou. Então o Vasco da Gama ele traz contratações com a gestão Pedrinho, que não adianta nada. O presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe e o diretor executivo Marcelo Santana fizeram besteiras na janela de transferência do meio do ano passado. E esse trio ternura, ele se manteve para a janela de transferência do início do ano, que novamente, horrível foi a janela. Benjamin Garré é banco. Vários milhões investidos no jogador. Lodi Augusto é banco. Vários milhões investidos no jogador. A gente pode falar que o Nuno Moreira foi uma boa contratação, e creio que foi, mas a única que deu certo, a única que a gente crava e fala, realmente o Vasco investiu e acertou. E tem o Lucas Freitas, que eu acho que foi também um bom achado do Vasco no mercado, mas foi mais uma janela cagada. E aí o Marcelo Santana sai, mas a grande preocupação do vascaíno é, o Marcelo Santana ele veio ao Vasco, mas ele não participava do processo de achar atletas no mercado. O Marcelo Santana era o terço final nas negociações. Era o nome dos papéis, né? Ó, Marcelo Santana tem esse nome, com esse valor, vai lá, negocia e fecha contrato. O Marcelo Santana ele não participava da rodada de contratação, da rodada de busca, perdão, pelo jogador no mercado. Então as ideias de reforços eram tidas, né? Por Pedrinho, por Felipe, pelo departamento de scout, por Fábio Carilli no início do ano. E agora as ideias de reforços, né, de tomadas de decisão no mercado, terão a participação de Edmar Lopes. Isso é muito bom, porque me preocupava saber que Felipe, Pedrinho e mais alguém iriam se sentar à mesa para definir os reforços que o Vasco iria atacar no mercado da bola. Agora, muito provavelmente, a situação é Felipe e Pedrinho são deixados de lado, Admar Lopes e Fernando Diniz sentam à mesa, vão buscar reforços, vão encontrar jogadores e o presidente Pedrinho só dá aquela assinatura final, a rúbrica final para fechar a contratação. Isso é bom, isso é uma boa notícia. Esse ar de profissionalismo, esse ar de mudança e esse ar de esperança para a próxima janela de transferências. A chegada de Edmar Lopes é essencial. Uma grande notícia para o torcedor vascaíno. E eu trago aqui algumas palavras do Edmar Lopes sobre contratações, essa janela do meio do ano, a apresentação do mesmo aqui a vocês nesse Fala Gigante. Voltem para cá, que ainda tem muita notícia e informação no vídeo. Então, eu acabei de chegar, é tudo muito recente. Obviamente que antes da minha chegada, na última semana já houve várias conversas com toda a diretoria, inclusivamente ao leve com o Felipe e com o Diniz. O objetivo é analisar o que existe, perceber as necessidades junto com o técnico, entender que existe um grupo. Acho que o Vasco está numa fase, no meio da temporada, e no momento também do clube em que precisa do máximo de estabilidade possível, mas com uma janela aberta e até pela situação financeira do Vasco, estamos abertos a qualquer oportunidade, tanto de entrada e saída, e é um assunto a ser discutido ainda nos próximos dias. Então, a janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja,
O primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos. E a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizado em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação do que propriamente ao BI ou ao passaporte. Dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. Boa pergunta, muito obrigado. Então, no Vasco neste momento existe uma organização em funções há alguns meses. O corpo estranho neste momento sou eu é que tenho que me adaptar à dinâmica que está envolvida. Pessoas que me receberam muito bem, que eu reconheço competências, no professor Diniz, no Filipe, no presidente. Eu tenho algum conhecimento do mercado, tenho algumas ideias. As decisões finais serão o mais unânime possíveis. Mas o diretor executivo tem autonomia na seleção dos jogadores no Vasco da Gama. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente o Vasco tem um bom diretor executivo nesse momento e que já começou os trabalhos, tá? Eu já inicio aqui essa segunda parte do vídeo falando sobre a primeira grande tarefa do diretor executivo dentro do Vasco, que é a renovação do goleiro Léo Jardim, né? Algo que vem se arrastando aí já há bastante tempo e tem essa expectativa que agora com a chegada, né, do diretor executivo Admar Lopes, as coisas andem. Não à toa, o Vasco já formalizou, tá, uma nova oferta para o staff de Léo Jardim e avançou nas conversas para uma renovação de contrato. A informação é que o presidente Pedrinho, ao lado do Carlos Amodeu, ainda sem a figura do Admar Lopes, se reuniram nesses últimos dias com o empresário do goleiro em São Paulo e avançaram nessa negociação para uma renovação de contrato. O Vasco se aproximou dos valores pedidos pelo staff do jogador, depois de uma conversa que houve, né, entre Pedrinho, como eu acabei de trazer a vocês, o senhor Carlos Amodeu e o staff do goleiro. Essa reunião, ela aconteceu no dia do jogo contra o São Paulo no Morumbi, na semana passada, e agora a chegada, né, de Admar Lopes será o ponto final, né? Assim, tá tudo andando muito bem, tá tudo sendo muito bem engatilhado, e agora, sabe aquele jogo quando você joga e tem o poder especial, o ataque final, né, para finalizar? Lembro até da época daquele joguinho, não sei se eu posso falar o nome do YouTube, mas Kombat, posso falar Mortal Kombat, lembra? Que aí você jogava, o personagem tava quase indo, aí tinha o Fatality que era pra fechar de vez. Essa a situação aí do Admar Lopes, né? O presidente Pedrinho e o Carlos Amodeu já fizeram todo o trabalho, conseguiram se aproximar dos valores que o Paulo Pitombeira estava pedindo para o goleiro Léo Jardim. E agora, para fechar com chave de ouro, tá chegando o Admar Lopes para dar o fatality para fechar o negócio e selar, enfim, a renovação do goleiro Léo Jardim. Uma baita notícia também. A gente reclama, a gente critica o goleiro Léo Jardim pela postura do mesmo, mas sabe muito bem que é necessário ter o Léo Jardim no gol do Vasco para que as coisas andem positivamente durante a temporada de 2025. É a primeira vez nos últimos meses que houve aí um avanço nas conversas para a renovação de contrato do goleiro. Novo contrato, só para trazer, é claro, a informação a vocês, será até 2030, sendo um contrato para transformar o Léo Jardim em uma figura de ídolo do Vasco. O objetivo do Vasco é esse, transformar o Léo Jardim em um ídolo do clube. O Léo Jardim hoje tem 28 anos de idade, assinando um contrato até 2030, ele fica no Vasco até os seus 33 anos de idade, é muito tempo, né, para que ele possa se firmar no Vasco, conquistar títulos e ser aí um jogador, um profissional que entre para a história do nosso clube. Boa notícia? Deixa claro a sua opinião nos comentários e veja aí as palavras do próprio Admar Lopes falando sobre a renovação contratual do goleiro Léo Jardim. Em relação ao Léo, tenho um passado de profissional com ele, mantivemos uma relação de amizade, é alguém que eu mesmo durante estes anos pontualmente comunicava. Foi das primeiras pessoas a parabenizar quando eu decidi aceitar este desafio do Vasco.
temos falado bastante e eu acredito que nos próximos dias poderão haver avanços significativos em relação à renovação. É a vontade de ambas as partes e quando todas as partes querem, acho que o entendimento vai acabar por chegar. Em relação à segunda parte, vai-me desculpar, há ideias em relação às posições, mas também há jogadores em função, há toda uma gestão do dia-a-dia do grupo e não vou focar apenas numa posição específica, até por respeito aos jogadores que fazem parte do elenco. Edmar, bom dia. Amigo vascaíno, e para fechar aqui com vocês esse Fala Gigante, vamos falar sobre o garoto Ryan, né? Porque é mais um caso que tira o torcedor vascaíno aí do sério. O Ryan é um jogador que está se destacando muito. O objetivo inicial do Vasco era sim a venda do Ryan nesta janela de transferências. O contrato assinado entre Ryan e Vasco da Gama nos últimos meses foi feito para uma venda nesta janela de transferências. Ryan tinha um contrato com o Vasco até o final de 2025 e o Ryan renova só por mais um ano. Por quê? Para o Ryan ser vendido agora. Era o objetivo vendê-lo agora. Mas o Fernando Diniz chegou e mudou com tudo. Porque o Ryan deixou de ser um atleta que seria uma segunda opção, passou a ser um atleta que se tornou a primeira opção, e além de tudo, além de ser uma primeira opção, ele passou a ser o jogador mais importante do elenco. Olha que loucura, né? Como a vida do Ryan mudou muito rápido. E hoje o Ryan é uma peça que é completamente indispensável para o técnico Fernando Diniz. O novo diretor executivo do Vasco da Gama revelou que já trocou uma ideia com o novo técnico do Vasco da Gama, e nessa conversa que teve com o Fernando Diniz fez um único pedido: não negociar com nenhum dos 11, mas ele ainda considera 12 jogadores mais utilizados por ele nesse ano de 2025. Ele pediu que o Admar Lopes não mexa com nenhum desses 12 jogadores. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Luiz Gustavo, Lucas Piton, Tietê, Hugo Moura, Coutinho, Ryan, Verrete, Nuno Moreira. Eu não sei quem é esse 12º jogador. Talvez possa ser o Jair, muito provavelmente deve ser o Jair. Então, esses 12 jogadores aí, o Fernando Diniz não quer que mexa de jeito nenhum. São jogadores que o Fernando Diniz considera como atletas inegociáveis. E o Ryan, principalmente. Então, o Admar Lopes já chegou no Vasco com essa responsabilidade do Fernando Diniz imposta sobre ele. Não negocia com nenhum dos 12 jogadores que eu mais utilizo nesta próxima janela de transferências. Então, se o objetivo do Ryan, do seu staff, do Vasco, era uma venda nessa janela, meu amigo, esquece. O Vasco não tem por objetivo vender o Ryan nesta janela de transferências. Mas tudo pode acontecer. E eu trago aqui as palavras do próprio Admar Lopes falando sobre isso. Por quê? Porque o Vasco bateu o martelo. O Ryan vai ficar no Vasco da Gama. Mas na renovação de contrato assinada recentemente entre o Vasco e o jogador, a multa rescisória do Ryan ela foi abaixada para 40 milhões de euros, 246 milhões de reais. Ou seja, se chegar algum clube e pagar 246 milhões de reais, amigo, não tem o que fazer. Pagou a multa, tem que liberar. Então foi o que Admar Lopes disse. O objetivo é não vender o Ryan. Mas se vir um clube pagar 246 milhões de reais, o que fazer? E aí, com todo respeito, eu também não sou favorável à venda do Ryan. Mas 246 milhões de reais é uma grana que ajudaria e muito os cofres do Vasco nesse momento. E se liguem só nas palavras aí do Admar Lopes sobre a questão do garoto Ryan. Boa questão. O Mr. Diniz, o que ele pediu foi que os 11 jogadores, 12, os jogadores mais utilizados, os titulares, digamos assim, que não haja uma negociação, uma saída nesta janela. Agora, a questão é que o Vasco vive uma situação financeira relativamente complexa e há propostas que não podem ser recusadas. A minha expectativa, juntamente com a diretoria, é manter o Ryan, não negociar o Ryan nesta janela, ok? Agora, há uma multa rescisória, se alguém pagar a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu acredito, muito honestamente, com o trabalho que nós estamos a fazer, que o Ryan vai ficar até ao final do ano no Vasco. Acredito, mas nada é impossível no futebol. E aí, amigo vascaíno, gostou do novo diretor executivo do Vasco? Deixe a sua opinião nos comentários.
Eu, Lucas, vou ficando por aqui agora nesse Fala Gigante. É claro, já tô aí de volta com Boa Noite Gigante para fechar com chave de ouro com vocês esse dia, essa quarta-feira agitada. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter ficado aqui até o final e saudações vascaínas.